Então, pessoal, vamos lá para mais uma rodada de questões aí. Agora sobre lipídios. Assunto que a gente acabou de ver aí na videoaula teórica. Então, vamos lá. Essa questão fala sobre lipídios, né? Ela é uma questão recente, né? 2019, aí da Universidade Estadual do Ceará. Então, vamos lá. Os lipídios desempenham importantes funções no organismo dos seres vivos. Atente para o que se diz a seguir sobre lipídios e assinale com V o que for verdadeiro e F com o que for falso. Então vamos lá. Os lipídios são moléculas polares, até aí não ok, né? Porque os lipídios não são moléculas polares, os lipídios são moléculas apolares. A molécula polar é a água. Já tá errada, por aí. Mas ele continua. Solúveis em solventes orgânicos, como água, querosene, éter, benzina e água. Não, né? A gente sabe que os lipídios são hidrofóbicos. Então, essa questão é falsa. Vamos lá para a segunda afirmativa. Os carotenoides são lipídios que ajudam as plantas a capturar energia solar e os fosfolipídios desempenham papéis estruturais importantes na membrana celular. A gente viu na aula teórica, né? Os carotenoides, eles estão ligados lá à questão da fotossíntese, então correto. E os fosfolipídios fazem parte lá da bicamada da membrana celular. Então essa afirmativa, ela é verdadeira. A lipase é uma enzima produzida no pâncreas e é responsável por realizar a quebra dos lipídios presentes nos alimentos, né? A gente ainda não viu enzimas, mas uma coisa que a gente precisa lembrar de enzimas, que elas sempre vão terminar com, né? Comumente as enzimas terminam com essa terminação ase, então quando a gente olha a ase é uma enzima, né? Realmente ele é produzido no pâncreas e ela é responsável pela quebra dos lipídios, então também é verdadeiro. E os lipídios, quando oxidados, liberam pequena quantidade de energia em comparação aos carboidratos. Não, os lipídios eles têm muito mais calorias, né? Que é a taxa que a gente, o índice que a gente usa para medir energia, né? Então, quando eles são oxidados, então quando eles são quebrados, né? Quando eles são usados aí pelo corpo, eles vão liberar uma maior quantidade de energia em comparação aos carboidratos. Então, essa também é falsa. Então, a minha questão correta aí seria letra C, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Agora vamos para mais uma questão 2, da PUC Paraná 2017. Doenças cardiovasculares causam quase 30% das mortes no país. Então vamos lá. As doenças cardiovasculares são responsáveis por 29,4% de todas as 308 mortes registradas no país em um ano. Isso significa que mais de 1.000 pessoas faleceram principalmente de infarto e acidente vascular cerebral. As doenças cardiovasculares são aquelas que afetam o coração e as artérias, como os já citados infarto e acidente vascular cerebral, conhecido também como AVC. E também arritmias cardíacas, isquemias ou anginas. A principal característica das doenças cardiovasculares é a presença da arteriosclerose, acúmulo de placas de gorduras nas artérias ao longo dos anos que impedem a passagem do sangue. Então vamos lá. Então aqui a gente está falando de doenças cardiovasculares, de infarto e de acúmulo de placas de gorduras. Então isso está ligado totalmente ao colesterol. Então, pergunta que se faz: dentre as principais causas da arteriosclerose, destacam-se fatores genéticos, obesidade, sedentarismo, tabagismo, hipertensão e colesterol alto. Se for considerado isoladamente o fator colesterol, conclui-se que... Então a gente viu lá, né, que o colesterol faz parte do grupo dos esteroides e ele tem lá dois tipos de colesterol, né, o HDL e o LDL. E é isso que essa pergunta cobra da gente, né, cobra de nós. Então vamos lá. Afirmativa A. Uma redução de HDL e o aumento de LDL reduzem o risco de infarto. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que o HDL é considerado o colesterol bom e o LDL o colesterol ruim. Então, se eu tenho uma redução do colesterol bom e um aumento do colesterol ruim, eu vou ter maior risco de infarto, não menor. Então, essa resposta não pode ser. Atividade física e ingestão de gorduras de origem vegetal aumentam a quantidade de LDL, reduzindo o risco de infarto. De novo,
né? Mesmo ingerindo gorduras vegetais, eu posso ter colesterol alto, né? Não necessariamente colesterol altíssimo, como se eu tivesse comendo, como se eu comesse só origem animal. Mas aumentando a quantidade de LDL, eu tenho um aumento do risco de infarto. Então essa resposta também está errada. C. Alimentação equilibrada e atividade física reduzem o HDL e aumentam o risco de infarto. Não. Alimentação equilibrada e atividade física aumentam o HDL. No entanto que quando a pessoa está com LDL alto, primeira coisa é começar uma alimentação equilibrada e fazer atividade física para aumentar o metabolismo da gordura pelo fígado. D. Proporção de HDL e LDL não tem relação direta com a alimentação, pois são moléculas de origem endógena. Também não. A gente absorve isso via alimentação, né? O lipídio entra via alimentação no corpo. Então, não é de origem endógena, não é de origem do próprio corpo, né? E letra E. Uma redução de HDL e um aumento de LDL aumentam o risco de infarto. Correto. Né? Se eu tenho uma redução do HDL, que é o colesterol bom, e um aumento do colesterol ruim, meu risco de infarto aumenta. Então, a resposta correta é alternativa E. Vamos para a próxima. Então, questão 3, né? Questão 3 pergunta aí, Unicamp, sobre o que os lipídios são, né? Letra A, os compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo. A gente sabe que não, né? Os compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo são os carboidratos. Mais abundante na composição química dos vegetais do que na dos animais. Também não, né? Isso não tem, né? É invariável, né? Alguns vegetais podem ter composição de gordura maior do que alguns animais, então essa também não é uma alternativa correta, totalmente correta. São substâncias insolúveis na água, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos. Pelo que a gente viu de lipídios, pode ser uma resposta correta, né? Lipídio é insolúvel em água, porque ele é apolar, e ele é solúvel em solventes como álcool, éter e benzeno. Letra D, presentes como fosfolipídios no interior da célula, mas nunca na estrutura da membrana plasmática. Não, né? A gente encontra fosfolipídios na estrutura da membrana plasmática. Então, a resposta correta aí é a letra C. Então, vamos lá para a questão 4, né? A questão 4 fala sobre colesterol novamente. Colesterol é um assunto bem cobrado em provas, tá? Essa questão aí é da Universidade Federal de Uberlândia. E vamos lá o que ela diz, né? O colesterol é um esteroide que constitui um dos principais grupos de lipídios. Com relação a esse tipo particular de lipídio, é correto afirmar que, na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem do sangue no interior dos vasos sanguíneos, acarretando arteriosclerose. Não, né, gente? O excesso de colesterol, ele vai diminuir a eficiência da passagem. Então, não pode ser. O colesterol participa da composição química das membranas das células animais e é precursor dos hormônios sexuais masculino e feminino. Tá dentro do que a gente sabe, né? A gente sabe que o colesterol participa da composição química das membranas das células animais, né? Células vegetais não têm colesterol. E é o precursor de hormônios. Então, até então, essa aí tá a resposta mais correta. Vamos continuar lendo aí as outras alternativas que a gente tem para marcar. O colesterol é encontrado em alimentos de origem tanto animal como vegetal, como, por exemplo, manteigas, margarinas, óleos de soja, milho, etc., uma vez que é derivado do metabolismo dos glicerídeos. O colesterol, gente, não é encontrado em alimentos de origem vegetal. Por isso aquela propaganda da televisão lá, né? Óleo vegetal não tem colesterol, né? Às vezes as pessoas podem se confundir por causa da margarina ser dura, mas a margarina sofre lá o processo de esterificação para ficar dura, né? Para perder ligações duplas. Então, o colesterol também está errado. Ele é só de origem animal. E D, nas células vegetais, o excesso de colesterol diminui a eficiência dos processos de transpiração celular e da fotossíntese, né? Como a gente já viu, não tem colesterol em células vegetais. Então, a resposta correta aqui é a letra B. O colesterol participa da composição química das membranas, né? E é precursor de hormônios. É isso aí, gente. Dúvidas, sugestões, questionamentos, mensagem, e-mail, e vamos conversar e vamos correr atrás do tempo perdido. Força, pessoal. Grande abraço.